poderiam explicar a parábola da figueira que secou? Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus sabia que não era tempo de figos. Eu não entendo essa parábola. Deixa eu primeiro fazer um comentário. Essa também tem uma boa explicação sobre ela, mas eu queria fazer um comentário antes, que é o seguinte. O texto da figueira estéril está 2 vezes nos evangelhos, no evangelho de Lucas e no evangelho de Mateus. No evangelho de Mateus aparece no capítulo 24 com o nome de a parábola da figueira estéril, que conta a história como uma parábola. No evangelho de Lucas, a mesma história é contada como se ela fosse real, como se Jesus tivesse exatamente feito isso. Então, num texto ela é uma parábola e no outro texto ela virou coisa real. Então, é importante observar que, às vezes, um texto, uma parábola que foi contada, alguém depois foi e recontou isso como se fosse fenômeno real, tá? Então, isso é importante que a gente veja, que isso também existe no Evangelho. Coisas que um evangelista anota de uma forma, o outro anota de maneira diferente. Mas eu acho que a Samia tem uma boa interpretação aí para a figueira, que ela andou estudando aí o comportamento da figueira e a floração dela. Ah, sim. Essa parábola ela foi contada antes da Páscoa, na semana da Páscoa, naquele período ali antes de Jesus desencarnar, de ser crucificado. Então, foi um período em que Jesus foi mais incisivo nas colocações, em que ele falou com mais energia, ensinou com mais energia. E um dos ensinamentos é essa parábola. E não aqui, que as figueiras aqui são totalmente alteradas, mas naquela região, naquela época, as figueiras, elas costumavam dar frutos em junho. E antes de dar frutos, elas, em vez de estarem meio secas, que ela tem uma aqui perto, e ela seca todinha, e depois ela volta a encher de folhas. E antes de ela dar frutos, ela primeiro se enche de folhas, ela fica viçosa. Então, quando você vê uma figueira viçosa, ela tem muita chance de já ter frutos. Só que em abril não era o momento dela estar viçosa ainda. Era para ela ainda estar ali bem ruizinha. E conta-se que Jesus estava caminhando com alguns dos seus discípulos quando viu ao longe uma figueira muito viçosa, o que convidaria as pessoas a achar que aquela figueira dava frutos. É claro que Jesus, olhando, devia saber que não tinha, mas ele aproveitou, considerando que não é parábola, aproveitou a oportunidade para dar uma lição para os discípulos. E foi até lá, eles foram atrás, e quando chegou lá, viu que era só beleza, sem fruto. E aí ele faz um paralelo com as pessoas, e ele sempre criticava muito os doutores da lei, os fariseus, que tinham toda uma pompa de cumpridores da lei, mas que não davam frutos. Eles não expressavam amor, não amparavam as pessoas. Se a pessoa estava com problema de pele, ia lá para o vale dos leprosos. Se estava doente, foi Deus que estava castigando. Eles não tinham essa amorosidade, que são os frutos que devem vir da alma, que aparenta essa beleza. Então, ele coloca que essas pessoas, elas são pessoas secas, vamos dizer assim. São pessoas secas, elas têm uma pompa, mas interiormente elas são secas de amor ainda. Apesar de... E teria sido colocado que quando eles retornaram depois, a figueira estava seca.